Versículos 13 a 14, diz assim, esse versículo que já foi tantas vezes lido aqui, mas gostaria de trazer porque ele relata uma atitude. E diz assim, Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, Paulo falando, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está descrevendo aqui uma atitude que ele está tendo diante de algumas circunstâncias. Ele fala, quero esquecer das coisas do passado e prosseguir, e ir adiante para o alvo, para Jesus, conquistando aquilo que Jesus já conquistou para mim. Já faz um tempo, um ano mais ou menos, eu troquei de óculos. E nos últimos meses, eu tenho sentido um certo incômodo com a visão. Visão meio embaçada, um pouco de dor de cabeça. Às vezes parece que sem óculos alivia mais do que com óculos. A impressão que eu tinha é que os óculos estavam errados, né? Que ou a receita do oftalmo estava errada, ou o próprio lugar, a ótica lá que fez, estaria talvez errado. Eu marquei uma consulta e lá na recepcionista ela faz uma primeira pergunta ali, uma avaliação, e ela fala, o que você está sentindo? E eu falei, os olhos um pouco cansados, parece que o óculos, sei lá, o sentimento que está errado, tem um sentimento que o óculos esteja errado, um grau errado, sei lá, não estou muito feliz com ele. Faz apenas alguns meses, não deu um ano ainda que eu troquei de óculos. Aí a pessoa faz uma pergunta, né, a recepcionista, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 39. Ela fez assim, como se avaliando tudo o que estava acontecendo. Entrei lá com o doutor, mesmo procedimento, ele perguntou o que estava acontecendo, eu falei que estava tudo sim. E a mesma pergunta, quantos anos você tem? Eu falei, 39. E ele... Aí ele virou para mim e falou, você está num tempo de transição. Seus olhos estão num ponto de transição. Sua vista vai mudar. A idade começa a chegar, ainda que ela tão cedo, né? 40 anos apenas, mas ela está mudando. Talvez você vai ter que usar 2 óculos. Sabe, tipo, um pastor aí que fica... Ainda bem que vocês estão acostumados, então vai ser tranquilo. Ponto de transição. A verdade é que nós hoje, essa quinta-feira, nós estamos num ponto de transição. Hoje é o último dia do primeiro semestre de 2022. Amanhã nós passamos também por um ponto de transição. À meia-noite nós vamos entrar no segundo semestre de 2022. Está passando muito rápido o tempo. Está passando de forma absurda. Mas olha só, amanhã se inicia não só um novo mês, mas um novo semestre. E a verdade é que esse ponto de transição não se resume a um acúmulo de idade, de anos que você possa ter. E esse ponto de transição não se resume a um calendário. A verdade é que todos nós, dia após dia, a cada momento, podemos estar num ponto de transição. E eu gostaria de refletir algumas coisas com os irmãos, porque eu e você nos encontramos nesse ponto de transição. O que é um ponto de transição? Um ponto de mudança. Um ponto onde nós vamos ter que fazer algumas escolhas na nossa vida. Nós vamos ter que nos movimentar, nós vamos ter que optar por algumas decisões. Nós chegamos em algum momento em que nós vamos ter que decidir algo. Porque se nós não decidirmos, nós corremos o risco de continuar fazendo as mesmas coisas, parados, estagnados, colhendo as mesmas consequências. Então, numa data como essa, dia 30 de junho, onde daqui a pouco nós vamos virar para um novo semestre,
talvez seja uma oportunidade que Deus está nos dando, desse ponto de transição, de um semestre para outro, rever algumas coisas na nossa vida. Alguns desafios que nós tivemos no ano novo e não cumprimos. Algumas coisas que ainda estão nos travando e aí a gente está patinando. Talvez seja uma oportunidade nesse ponto de transição, de um semestre para o outro, tomar uma nova atitude. Até porque, meus queridos, como a Nilva orou aqui, pastor Marinho trouxe, ao menos aí faz um mês que nós estamos falando sobre fé. E essas palavras talvez nos impulsionaram, nos empurraram, nos levaram para esse momento que nós estamos hoje. Para um momento em que nós temos que decidir qual é a atitude que nós vamos tomar. Nós estamos num ponto de transição, que não tem a ver com a tua idade, ainda que isso possa ter algum peso, que não tem a ver apenas com uma data de mudança de semestre. Nós estamos num ponto de transição, que nós devemos ter a decisão para transformar nossa vida de forma radical. É bem verdade que as circunstâncias não estão nos ajudando. O aumento dos preços, as guerras políticas, as guerras mundiais aí, a sombra das guerras, os preços das coisas aumentando absurdamente, faltando remédio até nas farmácias privadas, não só nas públicas, e tantas coisas. As dificuldades do casamento, enfermidades, os medos, de fato as circunstâncias não estão nos ajudando. Mas, é como eu falei, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, talvez nos trouxe para um ponto de transição, que nós vamos ter que decidir, se nós vamos começar a ter uma vida, vivendo por fé, ou vivendo pelas circunstâncias. Estamos nesse ponto. Aquilo que o anjo dessa igreja trouxe, através do Espírito Santo, para esse ponto. Qual é a tua escolha? Viver por fé ou viver por meio das circunstâncias? Eu quero te dizer que muitos de nós chegamos até a igreja e apenas ouvimos uma mensagem e a gente vai embora. E quão importante é ouvir. É o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, o que nós tanto falamos aqui. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que no momento da mensagem, meus queridos, é importante esse silêncio absoluto, onde a palavra de alguma forma está entrando no teu coração. E se essa palavra não estiver gerando em você um pensamento, uma autoavaliação, se a palavra aqui pregada, seja por um líder, seja por um pastor, não está te levando a ter um raciocínio, um pensamento sobre aquilo que Deus está trazendo, alguma coisa talvez você esteja perdendo, porque o ouvir vai aumentar a nossa fé, para quando nós estivermos diante desse ponto de transição, a gente tomar as decisões certas. Porque é bem verdade que muitas vezes nós vamos estar diante desses pontos de transições na nossa vida diária e vamos escolher as escolhas erradas. E essas escolhas erradas vão gerar tantas circunstâncias na nossa vida, tantos prejuízos, que podemos perder um grande tempo da nossa vida. Mas, ao fixar os nossos olhos em Jesus e ter fé, esses pontos de transições podem transformar a nossa vida para algo extraordinário. E se você veio buscar algo em Deus, se você veio buscar um extraordinário de Deus, eu quero te dizer que você está sendo impulsionado, pressionado a um ponto limite da sua vida, mas é o ponto de transição para algo que vai mudar a tua vida. Essa provação que muitas vezes nós passamos, ela é a grande oportunidade que nós temos de sermos promovidos. As grandes dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia estão nos levando a esse ponto limite, a esse ponto em que eu tenho que decidir. Eu estou entrando num segundo semestre, eu vou ter um semestre igual, ainda que ele tenha sido maravilhoso, ainda que esse primeiro semestre tenha sido tremendo, ainda que esse primeiro semestre tenha tido vitórias, você está sendo pressionado para iniciar um novo semestre. E como você vai começar esse novo semestre? Como você vai iniciar esse novo semestre?
Porque eu quero te dizer, meus queridos, muitos estão diante dos gigantes e eles já ficam nesse ponto de transição entre o gigante, onde você tem a opção de derrubar o gigante e conquistar reinos, e ser o rei, e ser vitorioso. Mas tem muitos que chegam diante desse ponto de transição e ao invés de derrubar o gigante, fica lá apenas ouvindo as suas afrontas e às vezes até concordando com o gigante. Ou talvez nós estamos diante da terra prometida, e ao invés de olhar a terra boa que mana leite e mel, nós estamos com os nossos ouvidos fixos nas más notícias, como nós ouvimos aqui. Ou talvez nós estamos diante das arenas da vida, cercado por leões, cercado por desafios, gladiadores prontos para tirar a nossa vida. E muitas vezes, por uma falta de posicionamento nesse ponto de transição, nós escolhemos coisas e acabamos morrendo sem propósito. É quando nós estamos nesse momento de transição das nossas vidas. Se a gente ficar reclamando, murmurando, resmungando, a gente vai ficar apenas dando volta no deserto. Tem muita gente que passou esse primeiro semestre apenas patinando, dando volta no deserto. Não conquistou, não atingiu aquilo que queria, não mudou algumas atitudes. E eu quero te dizer, não se pode lutar contra os problemas de hoje com as armas de ontem. Se você continuar fazendo as mesmas coisas de hoje, você vai continuar colhendo e vai continuar estando aonde sempre esteve. Para você ter uma mudança na sua vida, você precisa mudar as suas atitudes. Enquanto você tiver as mesmas atitudes de medo, de fugir, de falta de fé, os resultados serão os mesmos que talvez você esteja vivendo até agora. Mas quando nós estamos diante desse ponto de transição e entendemos que é hora de mudar o nosso pensamento, de mudar as nossas atitudes, de mudar a forma como nós lidamos, às vezes lidamos até agora por meio das circunstâncias, e talvez agora esteja a oportunidade de nós lidarmos pela fé, e aí nós vamos colher coisas diferentes. Então está na hora de nós vivermos algo novo. Um novo semestre vem aí, e você foi forjado durante todo o mês de junho para receber fé em seu coração, uma fé inabalável. Você está num ponto de transição. E aí a pergunta, como você vai reagir a este novo semestre? Já é o segundo semestre de 2022. Quais são os desafios que ficaram para trás? Precisa começar a mudar algumas atitudes. Talvez você está num ponto de transição na sua casa. Talvez o ponto de transição na sua família, em que você está lá já amargurado por tantas situações, desesperançado, desesperançoso, sem esperança, melhor, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido. Talvez na sua casa você perdeu todas as esperanças, está lá nesse ponto de transição. E qual vai ser a tua escolha? Pela circunstância, por aquilo que você está vendo? Ou talvez esse ponto de transição vai te levar a tomar uma atitude para ver seu lar transformado. Talvez é o seu emprego, em que você está vivendo situações tão dramáticas, tão difíceis no seu emprego. Talvez uma perseguição, talvez ali pecuinhas, talvez brigas, talvez tantas coisas que você pode estar sofrendo no seu emprego, talvez uma falta de valorização. E qual vai ser o seu posicionamento diante disso? Você está sendo pressionado, você está sendo empurrado para um ponto onde você vai precisar decidir alguma coisa. E talvez, se você decidir ficar reclamando do seu emprego, murmurando contra o seu emprego, talvez você não vai colher nenhum fruto bom. Mas talvez se você mudar a atitude, começar a abençoar o teu patrão, talvez de você abençoar os seus empregados, os seus funcionários, talvez de você abençoar o salário que cai na sua conta, ainda que pequeno, ainda que pouco, talvez você possa começar a viver coisas diferentes na sua vida. Eu e você estamos diante desse ponto. E esse ponto, como eu falei, não vai se resumir numa virada de mês, numa virada de semestre. Meu querido, a hora que você acorda, você já está diante desse ponto de transição, que você pode escolher ficar dormindo. Ou pode falar, não, eu vou levantar, vou sair dessa cama e vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Porque tem muitas pessoas hoje se trancando em seu quarto, depressivas, amarguradas, não tem vontade de levantar. Esse chegou até um ponto de transição, foi esticado, foi pressionado,
E aí a hora que era para colocar tudo aquilo que tem aprendido, não só nesse último mês, mas durante tanto tempo, acaba tendo uma escolha que vai levar ele a ficar patinando, sem se mover do lugar. Nós ouvimos tantos conselhos aqui: ouça a palavra, ouça o louvor, ore ao Senhor. E aí eu pergunto, como você começa o seu dia? Como é o início do seu dia? Nós temos sido escravos do celular. Nós dormimos, a última coisa que nós olhamos é o celular, e nós acordamos, a primeira coisa que nós olhamos é o celular. E eu tenho procurado me policiar muito, ainda que a Kelly só vê eu quando eu estou com o celular. Quando eu não estou com o celular, ela não vê. Daí quando eu fico um dia inteiro sem o celular, daí eu pego, você não sai do celular, né? Mas é porque é a hora que ela vê. Mas de fato, eu tenho procurado me policiar mais com o celular, mas tem dias que é um pouco melhor, tem dias que é um pouco pior, tem dias que é um terror. Mas eu tenho um compromisso. Quando eu acordo, tirando ali um momento de desligar o celular e colocar um louvor, eu não olho, não entro em rede social antes de ter um contato primeiro com a palavra de Deus. Isso tem que ser uma regra, tem sido uma regra na minha vida. E eu não quero aqui ditar a regra na sua casa, mas eu acredito que é uma ótima forma de você começar o seu dia, ouvindo a palavra do Senhor. E sabe, a gente tem procurado ler a Bíblia lá com as crianças, e aí, quando o pastor Marinho falou: o que você vai pregar? Lucas, você prega? Não, pastor, vamos junto, vamos pregar. Aí eu estava conversando lá, daí o Dani perguntou: pai, o que o senhor vai pregar? O que você vai pregar? Eu falei: estou vendo, filho. Ele falou: prega Salmo 34. Tá bom, Dani, vamos lá ler Salmo 34. E aí o dia inteiro ele ficou perguntando: você vai pregar Salmo 34, pai? Você vai pregar? Então eu não posso deixar de ler esse salmo para vocês, meus queridos. Senão a primeira pergunta que ele vai fazer a hora que sair: o que você pregou, pai? Se eu falar que não foi Salmo 34. Mas a verdade é que quando nós começamos nosso dia, conforme o Salmo 34, o ponto de transição entre você sair da sua casa ou ficar, tudo é transformado. A hora que você fala: eu vou sair de casa, com base no Salmo 34, coisas maravilhosas podem acontecer. Vamos ler o Salmo 34? Diz assim a palavra do Senhor. Então imagine você acordando o seu dia e saindo da sua cama. Você está diante desse ponto de transição. Falou: o que eu vou fazer? Vou levantar? Vou ficar aqui reclamando da minha vida, reclamando que eu não tenho emprego? Vou acordar para brigar com a minha esposa? Vou acordar para brigar com o meu marido? Como que eu vou acordar? Vai para o Salmo 34 e acorda assim, ó: bendirei o Senhor o tempo todo, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Quer dizer, você não vai acordar só você vai acordar até os oprimidos, falando: gente, acordam e bendigam ao Senhor, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Quer ver, pai de casa, homens? Está na hora de a gente assumir nossa hombridade dentro do lar. E ao invés de a gente acordar reclamando, acorda celebrando ao Senhor, levantando os seus filhos, levantando a esposa. Vamos acordar, tá oprimida? Não, levanta e vem louvar o Senhor comigo. Vamos proclamar as grandezas do Senhor comigo. Vamos exultar o nome do Senhor comigo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Orar ao Senhor, meus queridos. Nós temos que, olha essa frase: a história pertence aos intercessores. Você quer desenhar a tua história? Sabe como você escreve a sua história? De joelhos, clamando ao Senhor. Escreva a tua história com os joelhos dobrados, e você vai poder ler uma linda história no seu dia. Com desafios, sim, com grandes desafios, mas vitorioso em todas elas. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra.
Provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Está na hora de nós provarmos ao Senhor. Talvez você está sendo impulsionado a conhecer ao Senhor. Será que eu conheço o Senhor? Será que eu não conheço? Será que eu vou naquela igreja? Será que eu não vou? Será que eu me entrego mais? Será que eu não me entrego? Será que eu vou na vigília? Provem ao Senhor. Venha provar da bondade do Senhor. Venha provar daquilo que Ele tem, da sua bondade. É um convite de sair desse ponto de será que eu vou, não vou? Será que não? Vai! E você vai viver e provar a bondade do Senhor na sua vida, na sua família. Será que eu devo fazer aquilo que o pastor está falando? Será que eu devo fazer aquilo que o líder está falando? Provem do Senhor na sua casa. Comece a fazer isso. Comece a acordar com uma oração, buscando ao Senhor, não vendo as fofocas do dia, não vendo se alguém respondeu ou não respondeu. Busque ao Senhor, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A gente estava atrás de um remedinho aí de alergia, e liga num lugar, liga no outro, não tem. Nada falta aos que temem ao Senhor. Encontramos remédio, porque, mas está uma falta na cidade, está mesmo. E a gente fica meio assim, nada falta aos que temem ao Senhor. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Alguém aqui não quer? Não, todos nós queremos dias felizes. Está aqui a resposta. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Talvez você está nesse ponto de transição, de ter que mudar os lábios, de ter que mudar aquilo que está na sua boca. Está na hora de assumir um posicionamento. Como eu vou começar esse segundo semestre? Fofocando? Falando mal dos pastores? Falando mal dos líderes? Falando mal dos cultos? Como que eu vou começar esse segundo semestre? Guarde os seus lábios. Você está num ponto de ser exprimido. Guarde os seus lábios. Guarde a sua língua do mal. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. No segundo semestre nós queremos uma igreja mais cheia da presença do Senhor, mais participativa, mais proativa na palavra, mais um glória a Deus, mais um aleluia, mais viva na hora da palavra, de estar participando e de estar recebendo aquilo que está sendo ministrado, de estar celebrando aquilo que está sendo ministrado. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluias. Então você pode se colocar em pé, por favor, meus queridos. Louvor, por favor. Nós estamos num ponto de transição, meus queridos. Eu gostaria de fazer alguns movimentos de oração, porque